E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Maia, sou professor de língua portuguesa e a gente está aqui hoje para falar sobre a aula 5 da nossa apostila de interpretação 1. Né? Vamos falar sobre textos publicitários e olhe, é um assunto interessante porque faz parte da vida de todo mundo. Né? A publicidade, ela nos rodeia em todos os aspectos que vocês puderem imaginar. Seja na venda de um produto, seja numa campanha do governo, enfim. A palavra publicitário, né, ela vem de algo público, algo voltado para um determinado público-alvo. E o texto publicitário, ele tem N estratégias para chegar até esse público-alvo. Ele tem N formas de chegar até você, de te atingir, de te comover, de te convencer. Eu costumo dizer que o bom texto publicitário, ele não te vende um produto, ele te vende uma necessidade. Ele faz você achar que você precisa daquele produto. Então vamos lá. Para falar de texto publicitário, é imprescindível que nós lembremos de uma das tipologias textuais mais importantes de todas, que é a injunção. Pois bem, para quem não lembra, injunção, que é essa criança aqui, é uma das tipologias textuais voltadas para o texto que se preocupa com o receptor. E peraí, para falar disso aqui eu tenho que relembrar também um negocinho chamado de funções da linguagem, certo? Quando eu falo de funções da linguagem, tem uma função chamada de conativa ou apelativa. A função apelativa é aquela função da linguagem voltada para o receptor da mensagem, voltada para quem vai receber aquela mensagem. E a função apelativa ou conativa, ela está intrinsecamente ligada ao texto injuntivo, porque o texto injuntivo, ele tem uma finalidade de chegar até o destinatário como uma propaganda. Ninguém faz uma propaganda para si próprio. Você faz uma propaganda para outrem, para um grupo, para um determinado público-alvo, ok? Por exemplo, eu trouxe aqui para a gente discutir algumas propagandas, algumas brasileiras, outras estrangeiras, mas quantas estrangeiras, o que tiver de traduzir aqui a gente vai traduzir, não se preocupe. Para a gente perceber como é que essas manifestações textuais podem acontecer. Por exemplo, aqui nós temos o que a gente chama de linguagem mista. Por que linguagem mista? Porque eu tenho a utilização tanto do recurso verbal, a gente lembra que recurso verbal é tudo que está escrito, tudo que tem frase, palavra, né, tudo que está usando uma linguagem, e temos imagens, temos o recurso não verbal, ok? Olhe para a cena. Isso aqui é uma campanha do governo sobre doação de órgãos, e aí ele diz assim: pare de desperdiçar a vida, doe órgãos. Pronto. Vamos observar primeiro o texto verbal. Quando eu digo pare de desperdiçar a vida, olha esse verbo, parar. O verbo parar, assim como o doe, são dois verbos que estão no modo verbal imperativo. Para quem não lembra, o modo verbal imperativo é aquele modo verbal que expressa ordem, pedido, desejo e coisas do tipo. Tranquilo? Show de bola? Agora eu peço que você observe o não verbal. Olha os desenhos. A priori você percebe que são sacos de lixo, certo? Só que esses sacos de lixo, eles formam desenhos aí bem famosos, bem conhecidos. Primeiramente temos um par de sacos de lixo que lembram o quê? 2 pulmões. Temos um saco de lixo cujo formato remonta a quê? A um coração. E é exatamente essa conjuntura, essa constituição formal desses sacos de lixo que associam o lixo aos órgãos, que é justamente o foco da propaganda. Quando ele diz, pare de desperdiçar vida. Ele comparou a questão dos órgãos da vida, por uma questão metonímica, com o lixo, como se as pessoas que não doassem órgãos tratassem os órgãos como lixo. Você não doar, você desperdiçar a vida. Você pode ajudar alguém. Por isso que ele vai dizer aqui a mensagem final: doe órgãos. Ok? Então, uma propaganda tranquila, de fácil acesso, uma propaganda que tem uma capacidade de atingir um público-alvo tranquilamente, um público-alvo extenso, diga-se de passagem, tranquilamente, porque usa uma linguagem fácil, uma linguagem acessível, coisa que não vai acontecer com toda propaganda, porque tem propagandas e propagandas, tem propaganda para determinado tipo de público-alvo, que às vezes vai usar uma imagem, uma linguagem que vai exigir um pouco mais do senso interpretativo. E já já a gente vai ver esse tipo de propaganda. Vamos adiante. Olha isso daqui. Isso daqui foi uma campanha do governo sobre a conscientização acerca das formas de contaminação com HIV. Se você puder observar, ele divide a imagem em 2 colunas. Assim não pega e assim pega. Olha aqui.
Assim não pega. Beijo na boca ou no rosto, sexo com proteção, aperto de mão, abraço, uso coletivo de banheiro, piscina ou assento de ônibus, picada de mosquito. São as formas de não se pegar o HIV. Aí ele vem para cá. Como é que se pega? Assim pega. De mãe HIV positivo para seu filho durante a gravidez ou parto, leite materno se a mãe for HIV positivo, uso de seringas, compartilhamento de objetos perfurocortantes, sexo sem proteção, anal, vaginal e oral. Duas curiosidades. Primeiramente, só o fato disso aqui ser uma propaganda, disso aqui ser uma campanha publicitária, isso aqui já traz a função apelativa. Toda propaganda, toda campanha publicitária, direta ou indiretamente, trará a função apelativa. Por quê? Porque toda propaganda é direcionada a um público-alvo. Toda propaganda é direcionada para determinado tipo de público, certo? Agora, nesse caso aqui, além da função apelativa, posso até dizer para vocês que predominantemente nós temos uma outra função da linguagem aqui. Uma função que se preocupa com a transmissão da informação. Que função da linguagem é essa? Tem caráter impessoal, linguagem objetiva, direta, preconiza basicamente a informatividade. Moçada, não tem erro não. Função referencial. Então é muito comum em campanhas do governo desse tipo, ou combate à dengue, ou coisa da mesma forma, do mesmo matiz, esse tipo de circunstância. Além da função apelativa, que nem sempre tem que aparecer de forma objetiva, direta, né? Pelo fato de ser uma propaganda, ela já está subentendida, mas a função referencial ela pode vir a aparecer, como sempre aparece nesse tipo de campanha publicitária, nesse tipo de propaganda. Tranquilo? Então vamos lá. Olha essa daqui. Isso aqui foi uma propaganda do dicionário Aurélio, um dos dicionários mais famosos da língua portuguesa. Às vezes a propaganda ela pode se valer de determinados recursos com a intenção de criar uma certa aproximação com o leitor. Nesse caso aqui, o recurso é a ambiguidade. O que é uma ambiguidade? Olha, um fator que diferencia a ambiguidade, que confunde na verdade, né? As pessoas, é a diferença de ambiguidade para polissemia. Qual é a diferença de ambiguidade para polissemia? O que é uma coisa polissêmica? Polissemia é quando eu tenho um termo que ele é um significante. O que isso quer dizer? Que aquele termo, quando ele está fora de um contexto, ele pode ser um bocado de coisa. Ele pode ter vários sentidos, certo? Mas quando eu coloco aquele termo, aquela expressão dentro de um determinado contexto, apenas um sentido vai prevalecer. Isso é uma expressão polissêmica. Ela tem vários sentidos fora de contexto, mas quando é colocada no contexto, só um sentido prevalece. A expressão ambígua é isso aqui. É aquela expressão que mesmo dentro de um determinado contexto, ela continua com mais de um sentido. Só que essa ambiguidade, às vezes, ela pode acontecer de forma não intencional. Às vezes, num vacilo, num erro que você dá escrevendo um texto, você pode cometer uma ambiguidade. Só que, às vezes, a ambiguidade, como nesse caso aqui, ela é puramente intencional. Por quê? Nesse caso, para gerar humor. Primeiro, qual é o produto que está sendo anunciado? É um dicionário. Não sei se vocês sabem, mas tem uma expressão antiga, né, que se refere ao dicionário. O dicionário também é conhecido como o pai dos burros. Uma expressão bem velha, bem antiga sobre ele. Mas aí essa expressão bom para burro, ela é ambígua. Por quê? Quando eu digo uma coisa é bom para burro, esse para burro, de forma extremamente informal, é uma expressão coloquialíssima, inclusive, ela pode ser usada como uma espécie de adjunto adverbial de intensidade, que se referiria ao adjetivo bom. Então seria algo muito bom, algo muito maravilhoso, algo muito legal. Isso é bom demais, é muito bom, é deveras bom, é bom para burro. Só que esse para burro aí, né, ele também pode funcionar como uma espécie de complemento nominal do adjetivo bom. Nesse caso, se ele funcionar como complemento nominal, ele está dizendo que esse dicionário é bom para as pessoas que seriam destituídas, né, de uma certa inteligência. No caso, seria bom para pessoas burras. Então, é uma ambiguidade não maldosa, mas com a intenção de criar um certo humor para aproximar o leitor, não é, da propaganda, para tornar a coisa um pouco mais acessível. Um recurso a mais que a propaganda pode utilizar. Vamos adiante. Olha essa daqui. Isso aqui foi uma propaganda que eu acho particularmente genial, da Nescafé. Ela se vale de um recurso chamado de onomatopeia.
O que é onomatopeia? Onomatopeia é quando eu reproduzo por escrito um som. E aí você percebe a repetição dessa letrinha aqui. Essa repetição dessa letrinha, esse ZZZ, não é ZZZ, é ZZZ. É uma onomatopeia que representa o ato do ressonar, é o dormir, é uma representação do ato de dormir. E aí você vê que o Z, que demorou um bom tempo, né? Aquela referência à pessoa que estava dormindo há um bom tempo, tranquilo? Aí ela estava aqui, ó, o Z, 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 Z. Aí você vê que o Z ele vai sofrendo inclinação, vai se inclinando, 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 vai ficando em pé, até que ele vira um N, e aí ele vira o N da marca nesse café. Qual é a relação? Ora, café, né? Preciso dele para ficar acordado, para ficar esperto, para ficar alerta. Então o Z é uma referência exatamente a quê? Aquela ideia de que o Z vai despertar o Nescafé, o N do Nescafé é o responsável pelo Z ficar de pé. Ficando de pé ele vira o N, que é a inicial da marca. Tranquilo? É o que a gente chama de propaganda minimalista. Ela não vai usar muitos detalhes, ela exige um pouco de análise, um pouco mais de interpretação para que você consiga entender o que ela está querendo transmitir. Tranquilo? Vamos para a próxima. Olha essa daí, moçada. Se tem propaganda complexa, é essa daqui. Essa daqui é uma propaganda que ela não é para todos os públicos-alvo. Deixa eu explicar, não me entenda mal. Para você entender essa propaganda, você tem que ter um conhecimento de arte um tanto quanto apurado. Isso aqui é uma marca, uma propaganda de uma marca de lentes francesa, chamada Queloptique. E aí você percebe o seguinte: a lente está apontada para um quadro, na verdade para um autorretrato de uma das figuras mais famosas da arte mundial, Vincent van Gogh. E aí você percebe que quando você usa óculos, dá a impressão que é aquela história, a pessoa sem os óculos, né, fora dos óculos, fora da lente, tudo borrado, tudo turvo. Só que quando bota os óculos, parece que a pintura virou uma foto. Perfeito, tudo ganha foco. Se nós fizermos uma leitura meramente superficial, até aí tudo bem. Mas essa propaganda ela vai muito mais além. Por quê? Primeiro a gente tem que entender que Van Gogh foi um dos maiores expoentes, né, do impressionismo, da transição impressionismo, mas os seus quadros têm muitas marcas do impressionismo. E o impressionismo ele é caracterizado por essas linhas curvas desfocadas. Então o que acontece? A ideia é de que a lente é tão boa que quando ela é posicionada até mesmo sobre um quadro impressionista, o que antes não tinha forma, não tinha foco, o que antes era estranho, desfocado, ganhou foco, ganhou nitidez. Bruno, isso é uma figura de linguagem também, né? É um exagero, é um hipérbole. Ou seja, para você entender realmente o sentido da propaganda, você tem que ter uma boa noção sobre arte, porque senão você vai ficar numa leitura meramente superficial. Aqui já é uma propaganda que exige um conhecimento de mundo maior do aluno. Tranquilo? Vamos lá. Essa daqui é interessante também. Isso daqui é uma propaganda de uma empresa britânica de chapéus. O que está escrito aqui, Bruno? Em inglês está escrito It's the hat, traduzindo em bom português, é o chapéu. Moçada, se há uma propaganda que é minimalista, é essa. Ela só usou imagem e texto, mas a importância que ela deu ao recurso verbal é tão mínima que ela colocou aqui bem pequenininho, bem miudinho, quase imperceptível. O que ele quer dizer com isso? Resumindo, em linhas gerais, ele quer dizer que um chapéu pode fazer toda a diferença. E aí, pelo minimalismo da cena, você tem que saber reconhecer quem são as duas personalidades que você tem representadas aqui. De um lado, sem o chapéu, Adolf Hitler, o Führer nazista. Quando você coloca o chapéu devidamente posicionado, um dos maiores gênios do cinema, o grande Charlie Chaplin. Ou seja, um chapéu pode fazer toda a diferença na sua aparência. Propaganda genial, minimalista, só com detalhes ela consegue chegar a esse foco. Vamos adiante. Olha essa propaganda. Isso aqui é uma propaganda da FedEx. A FedEx é uma espécie de sistema de entregas, de encomendas lá nos Estados Unidos. Você vê uma pessoa entregando uma encomenda para outra, de uma janela para outra. E aí você vê que as paredes aqui desse
condomínio, desse prédio onde eles moram aí, parece que está cheio de infiltrações. Só que aí, se você olhar com detalhes, com calma, você vai ver que essas infiltrações, na verdade, são o quê? São uma representação do mapa mundi. Então é a ideia de uma pessoa entregando de um continente para outro, ou seja, qual é a concepção que o FedEx quer passar com essa propaganda? Estreitamento de fronteiras, ou seja, não há distância que o FedEx não consiga suprir, não consiga superar. Tranquilo? Então, qualquer distância para a FedEx, segundo a propaganda, se torna curta. Show de bola? Vamos para a próxima. Olha aí, mais uma vez, uma referência à arte. Isso aqui, moçada, foi uma propaganda da Samsung de uma câmera, não sei se dá para vocês lerem aqui, mas traduzindo para o português, aqui está escrito: para autorretratos, não para selfies. Nessa nossa geração de tudo, pega o celular, bate uma selfie, pega a câmera, fazer uma selfie, a palavra banalizou. Qualquer foto, qualquer autorretrato, né, que a gente chama, viraria selfie. Só que o termo autorretrato, a palavra autorretrato é um termo técnico para pintura. E nessa imagem aqui você tem uma das maiores referências da pintura de autorretratos, que foi quem? Van Gogh, como a gente acabou de falar naquela propaganda das lentes Keloptik. E aí você tem o que? Van Gogh tirando uma foto de si próprio. E aí ele brinca dizendo o seguinte: é para autorretrato, não é para selfies. Ou seja, o que ele quer dizer com essa frase? Quando você tirar a foto com essa câmera, talvez você possa ser comparado até um Vincent Van Gogh, diante da perfeição com que você vai conseguir extrair a sua imagem na fotografia que for retirada. Tranquilo? Tem outra propaganda dessa mesma câmera, só que no caso também é com outro expoente também que gostava muito de fazer autorretratos, que era Frida Kahlo, artista plástica surrealista mexicana. Tranquilo? Vamos adiante. Essa daqui é pesada. Olha essa daqui. Essa daqui foi uma propaganda, foi uma campanha da Nivea para divulgar um creme anti-celulite. Ela tem aqui escrito, tanto que ela tem aqui em inglês, né? Adeus celulite. Certo. Só isso, Bruno? Observe com calma os detalhes. Veja que o lado onde você tem a logomarca do produto está liso, bem lisinho. E o lado que não tem a logomarca está cheio desses buraquinhos do sofá, que seriam as representações de quê? Da celulite. Mas tem um outro detalhe que eu queria que vocês observassem. Perceba que o lado que tem a celulite, o lado que representa a celulite, que tem os buraquinhos, ele está todo iluminado, está bem iluminado. O que isso quer dizer? Que ele é mais perceptível, ou seja, se você tem celulite, todo mundo vai ver, todo mundo vai notar. Então use Nivea, que aí você vai ficar bem, segundo o que o produto quis mostrar. Vamos adiante? Aqui, moçada, já é um outro grupo de propaganda, certo? Aqui são propagandas ligadas a risco de morte. Propagandas que envolvem acidentes de trânsito, propagandas que envolvem campanhas anti-tabagismo, e são propagandas bem pesadas. Por quê? Porque é o seguinte, a propaganda, como eu disse para vocês, ela tem a função de te convencer, de te seduzir, de te apresentar uma ideia, de te vender uma necessidade. Só que uma coisa é eu fazer uma propaganda para te vender um livro, para te convencer a assistir a um filme. Essas campanhas aqui são campanhas que estão lidando com um negócio chamado de mudança de comportamento, mudança de hábito. E mudança de comportamento é algo muito difícil de você fazer de uma forma leve. Por isso que essas propagandas, elas são bastante pesadas. São propagandas que têm realmente a intenção de chocar. Por quê? São propagandas que tentam mostrar a realidade de uma forma mais explícita para que a pessoa se convença de que certos hábitos são muito errados. Por exemplo, essa daqui é uma campanha que estimula o uso do cinto de segurança. Veja que você tem aqui, 1988... e uma data que talvez começaria com 2, 2000 e alguma coisa. Só que essa data está coberta com uma tarja preta que é representada pelo cinto de segurança. E, geralmente, quando a gente vê essas datas, 1900 e alguma coisa, 2000 e tanto, a gente tem uma referência a quê? Data de nascimento e data de morte. Só que se você prestar atenção, a data de morte,
foi coberta. Por quê? Porque não houve data de morte, porque não houve morte. Quem foi que impediu o uso do cinto? Tranquilo? Então, tanto que o lema aqui da propaganda, né? Afivele o cinto, mantenha-se vivo. Tranquilo? São propagandas que mexem. Essa aqui tá leve, tem propagandas piores. Vamos lá. Olha essa daqui, campanha anti-tabagismo. Olha essa campanha anti-tabagismo. Você tem aqui uma campanha anti-tabagismo que mostra 2 cigarros sendo comparados explicitamente a uma arma de fogo. Ou seja, aquela ideia de que você fumar, você está cometendo suicídio limpo e seco. Tá aí. Tranquilo? Nós temos aí uma campanha anti-tabagismo pesadíssima. E detalhe, viu, fazendo aqui um comentário, já que a gente está falando de texto publicitário, hoje a gente vê a quantidade de campanhas anti-tabagismo tão pesadas, tão fortes. Se você parar para dar uma olhada depois, pelo YouTube, pela internet, você encontra facilmente campanhas publicitárias de antigamente sobre o cigarro, campanhas que estimulavam o uso do cigarro. Você tinha propaganda de cigarro, cara, de uma determinada marca, que mostrava um médico fumando. E a propaganda ainda dizia no final: cigarros da marca tal, a marca mais recomendada pelos médicos. Você chegou ao ponto de ter propagandas de marcas de cigarro que colocavam era um negócio assim descarado. Os caras colocavam jovens praticando esportes radicais, curtindo festa, brincando, fazendo coisas saudáveis. Só que a galera, depois dos hábitos saudáveis, fazia o quê? Ia fumar um cigarro. Ou seja, era um negócio meio paradoxal, mas isso era muito comum até os anos 80, 90 mais ou menos. E aí hoje a gente tem essas campanhas aí cada vez mais intensas no tocante a mostrar à população, a tentar convencer a população de qualquer forma que cigarro mata mesmo, de verdade. Tranquilo? Podemos ir adiante? Vamos lá. Olha essa daí. Essa daqui faz uma brincadeira, né? A campanha também anti-tabagismo faz uma brincadeira com um joguinho clássico de celular antigo que mostra, né, chamado de, já tem vários nomes, break game, né, break block, em que você tem uma barra que se desloca de um ponto a outro e uma bolinha que fica quicando vai quebrando os bloquinhos. Só que aqui está bem nítido, né? Você tem os bloquinhos que são os pulmões, você tem a barra que é um cigarro e a bolinha que poderia ser uma metáfora representando o que? A fumaça, que vai quicando e vai destruindo aos poucos os bloquinhos que são os pulmões. Tranquilo? Vamos para a próxima. Essa daqui é uma das minhas preferidas, porque eu acho uma das mais pesadas. Você está vendo aí o espaço, né? O espaço é bem nítido, que é um cemitério. E aí você tem um espaço em que não tem cruzes. Certo? Bruno, tem uma coisa escrita em inglês, não tem? Tem. Área para não fumantes. Agora é só refletir, vamos analisar com calma. Quando ele diz área para não fumantes, ele está fazendo uma brincadeira com aquela história da ambiguidade que a gente falou no começo. Lembra que a gente comentou que a ambiguidade é quando eu tenho uma expressão que, mesmo dentro de um contexto, ela pode ter mais de um sentido? Pronto. Durante muito tempo, alguns estabelecimentos reservaram espaços para fumantes e espaços para não fumantes. E aqui ele brincou com essa ideia. Só que, se você prestar atenção, o espaço reservado para fumantes é bem maior. Por quê? Porque a referência aqui é a ideia de que os fumantes morrem bem mais do que os não fumantes. Então, o espaço reservado para os não fumantes, o espaço reservado onde? No cemitério, seria bem menor. Tranquilo? Essa daqui. Aqui também é uma campanha muito interessante, fazendo referência às questões ambientais. Pode cortar rapidinho? Quanto tempo nós ainda temos, só para eu saber? São 24 minutos. Temos 10 ainda, né? Tranquilo. Acho que vai dar uns 30. Tem problema? Acho que vai fechar nos 30, talvez. Pronto. Nós temos aqui essa imagem que faz uma referência às questões ambientais. De um lado você tem escrito terrível. Do outro lado você tem escrito mais terrível ainda. Por que isso? De um lado você vê uma barbatana de tubarão.
do outro lado você não vê nada. Ora, por que é terrível uma barbatana de tubarão? Olha, qualquer pessoa entende essa. Você no mato, manda um banho lá, curtindo, se divertindo, você vê uma barbatana de tubarão se aproximando, é assustador. É algo que vai deixar você completamente desesperado. Agora, quando ele faz uma referência ao fato de não haver mais barbatana de tubarão, é uma questão metonímica. É como se ele dissesse que a coisa é mais assustadora porque não há mais tubarões, ou seja, é uma referência à extinção. Então, se é assustador você ver um, não existir mais nenhum, é mais assustador ainda. Tranquilo? Vamos adiante. Olha essa daí. Moçada, essa daqui é uma campanha publicitária muito interessante que se utilizou de um recurso chamado de hipérbole. O que é uma hipérbole? Para quem não lembra ou não sabe, a hipérbole ela é uma figura de linguagem que consiste no exagero. Então, o que acontece? Na hipérbole, eu pego uma ideia e dou uma exagerada para que ela pareça ser algo mais intenso. Esse objeto aqui é um objeto feito para guardar, para você colocar facas, um suporte para facas. Também é conhecido como um cepo, né? Um cepo para colocar facas. E aí você vê que a pessoa colocou as facas aqui nos espaços, colocou, só que as facas estão aqui, ó. Todas alinhadas, todas na horizontal. Por quê? Você percebe que ele colocou as facas aqui, ó, a linha que elas fizeram. Essas linhas não deveriam existir. Só que as facas vieram, ó, só o fato de colocar fez com que elas descessem. O que isso quer dizer? As facas são tão afiadas, que simplesmente cortaram o próprio cepo de madeira, o próprio suporte de madeira. Tranquilo? Beleza? Olha essa outra daqui. Isso aqui foi uma campanha da Nike para estimular as pessoas a saírem desse universo de sedentarismo. Você tem aqui um banco com o símbolo da Nike, mas cadê o suporte? Não tem. Tranquilo? Por que não tem o suporte? É justamente pelo fato de que ele está querendo dizer para você de forma indireta, de forma subentendida. Não é para você se sentar, vá praticar um esporte, vá fazer alguma coisa. Então, para a gente recapitular rapidinho sobre texto publicitário, algumas informações que são extremamente válidas. Vamos só fazer uma revisãozinha geral aqui. Então, só para a gente recapitular, algumas ideias interessantes sobre o texto publicitário. Vamos recapitular aqui algumas ideias teóricas sobre ele. Então, vamos nós. Quando se fala em texto publicitário, o texto publicitário, ele tem como metas principais: promover, convencer, seduzir, vender, informar, por aí vai. Aqui são as principais ideias associadas ao texto publicitário, certo? Tranquilo. Outra coisa que é bom a gente lembrar é que todo texto publicitário ele é voltado para um determinado público. Olha aí, para um público-alvo. Se ele é voltado para um determinado público-alvo, isso quer dizer que ele possui, né, na sua essência, a função apelativa, também chamada de função, olha aí, meus amigos, conativa, certo? Show de bola. Todo texto publicitário, se ele é voltado para um público-alvo, ele tem função apelativa, função conativa. Beleza. Todo texto publicitário, ele pode trazer um caráter também referencial. Quando é que ele traz um caráter referencial? Quando ele tem uma preocupação
informativa. Tranquilo? Então, sempre você percebe que um texto publicitário possui uma preocupação informativa, isso quer dizer que ele tem função referencial, caráter referencial, ou referencialidade, como você preferir chamar, ok? Então, é basicamente isso. Um abraço, fiquem com Deus e até um próximo encontro. Valeu, moçada. Tchau, tchau.